Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus e veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Sem mais delongas, 996428473 é o telefone para você pegar agora, ligar, gravar uma mensagem de voz. O Alexandre está lá pronto para receber, tá pintando mensagem aí, Alexandre? Tá chovendo na sua horta? Ah, isso tá demais, que beleza. Só de voz, ontem foi 60 e tantas mensagens de voz. Do Zap, Deus me livre, não tem jeito. E só concorre se for de voz, né? Só mensagem de voz. 996428473, você grava, fala o seu nome, o seu bairro e dê o placar de Cruzeiro e Deportivo Lara. Isso pra mim, quarta-feira, 27, é a mesma coisa tirar pirulito da boca do menino. O Elcio tá rindo de mim aqui, mas é uma verdade. Quer ver? Aí você vai concorrer a essa camisa. Oh, coisa. Pena que eu não posso, eu não tenho uma e não posso participar. Que coisa, hein? Vamos ouvir o torcedor aí? Mandou uma mensagem? Alexandre. Placar Cruzeiro e Deportivo Lara da Libertadores, dia 27. 2-0 pro Cruzeiro. Gol do Rodriguinho e do Fred. Aqui é Gustavo do Morto Papagaio. Um abraço para todos da bancada aí. Falou, Ramon. Programa nota 10, hein? Grande Gustavo do Morro do Papagaio. Isso. Um abraço, velho. Coração dele, 2-0. Gustavão, ligadão aí no Horizonte Sport. Olha que maravilha. Ô, Gustavo, olha, até 3 o Mano deixa, entendeu? Então eu acho que você foi mal. Acima de 3 gols, o Mano reclama, manda recuar. Ele manda tirar o pé do acelerador, é? Tem disso? E o próprio Mano Menezes briga com isso, né? Quando o time faz mais 3 gols... Você arrisca o placar desse jogo? Eu acho que o Cruzeiro ganha e ganha bem. Eu acho que de 2 pra cima, sim. Eu acho que de 4 pra cima. Você é bom de falar, sabe por quê? Você não torce pro Cruzeiro. Isso é importante. Então você é neutro. Mas mais de 2, mas como? 2, 4, 3, 4, 5? 4, acho que esse time tem caixa para levar aqui no Mineirão. Bom, se eles chegarem aqui, não, mas agora se não chegar, eu vou sortear essa camisa. Mas agora a federação local, a federação da Venezuela, garantiu a participação dos clubes de lá. Até pegando o gancho do Carlinhos, é uma brincadeira, uma piada infame que eu escutei, infame pro cruzeirense, que o Mano não quis que tivesse lá o WO contra o Deportivo Lara, porque é 3-0, e 3-0 é muito, ele fica com medo dos jogadores querendo repetir esse placar. O Mano vai ter que mudar, vai ter que sair desse palavra aí, porque essa é a prova de todo mundo, gente. Mas ele é assim mesmo, ele gosta Ele assume, ele leva na boa. Não, que é característica dele, né? Que ele prefere jogar e ganhar de 1-0 do que correr o risco de ganhar de 3, né? De 3. Mas será, aqui, veja bem, eu posso falar isso porque... Para ele é ganhar. Eu me lembro muito bem dele de jovem, depois como estudante, porque o Cruzeiro não era assim, não. O Cruzeiro era uma máquina de fazer gols. Os velhos sempre foi um time... Tá quanto? O Cruzeiro tomava 3, mas quanto tinha feito? 6. Ô, Ramon... Tomava 4, quanto tá? 7-4 Cruzeiro. Você fez. Eu não sei. Você jogou lá, você sabe que era assim. Eu não sei dizer se a tendência é a maioria dos clubes melhorarem, né? Mas em relação ao elenco, aí você vê um Palmeiras, que é considerado um time, não está bem. O Flamengo, apesar de ter um timaço do meio de campo para frente, é realmente um time... Tá difícil. Eu falo assim... É engraçado o futebol que a maioria dos treinadores hoje querem jogar na defensiva. Você não vê uma jogada de tabelinha, né? Igual a gente via, né? Os caras tocam, sai para receber, faz 1-2-3, 1-2-3 e chega na cara do gol e faz o gol. Você não vê isso. E os caras são habilidosos. São jogadores habilidosos. Você não vê isso no time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro tem jogadores, a não ser o Marquinhos Gabriel... que ele está fazendo a diferença. Ele parte, ele joga, ele dribla, vai para cima, faz a jogada. Então, acho que o futebol precisa disso. Mas eu tenho uma explicação para você.
É o treinador que não deixa. Não, eu sei que não é. Não é o treinador, são os treinadores. Sim, mas o treinador que eu disse é de um modo geral, é o treinador, ou os treinadores, eles que não deixam os caras mostrarem habilidade. Você quer individualmente, Carlos Cruz, um time mais feroz que esse do Flamengo, individualmente, pega os nomes. Nossa, é brincadeira. É brincadeira mesmo. É um negócio sério, Elcio. O Flamengo, o que pega, eu acho, ali no Flamengo é mais o setor defensivo, né? Não é tão... Que é fraco. Isso, Esse aí a gente sabe que é ruim. Aliás, o Flamengo mas joga também o hoje, ataque né? não está encaixando tanto. Então, O Flamengo joga hoje. Joga hoje com tolaria. Agora, tem mais um detalhe aí. É uma realidade que a gente não pode fugir dela. Nós, aqui no Brasil, nós estamos aí com a terceira divisão do futebol brasileiro. A primeira divisão está lá na Inglaterra, está nos principais clubes da Espanha e da Europa de uma maneira geral. A segunda vai para Portugal, vai para o leste europeu. A terceira vai para os países aí que investem menos. Então, o que sobra para nós aqui é os jogadores que vão e retornam, né, e os que estão emergindo. Isso é tanta verdade, né, Carlinhos, até para complementar o que você está dizendo, que esses caras vão lá, fazem a carreira deles lá, voltam para o Brasil e ainda são geralmente os principais jogadores dos times que eles estão jogando, defendendo aqui. Agora, né? E outra constatação, a seleção brasileira tem convocado jogadores que sequer atuaram no Brasil. eu, seleção, não falo mais, Carlinhos. Porque são jogadores de alto nível, mas que já saíram aqui da base para a Europa. Você me desculpa, ele levou mais um agora aí, porque teve uma lesão, levou o Fagner de novo. Eu não falo de seleção brasileira, eu detesto esse Tite. Eu acho que o que ele faz com o jogador brasileiro, que joga no futebol brasileiro, é uma baita de uma sacanagem. Estava colocando aí que vai jogar aí nesse amistoso aí. Conta aqui, é Costa Rica? É. Que currículo tem a Costa Rica, hein? É um time perigoso, hein? Tem que ter cuidado com a Costa Rica. Panamá. Costa Rica é forte. Panamá está na posição 75. Panamá, esse time é perigoso. Está na posição 75 do ranking mundial. 75? Time perigoso. E olha, o Tite está fazendo treino fechado, hein? Mas Fazendo mistériozinho lá também. eu sou brasileiro, vacinado, não posso concordar com essa atitude desse Eu acho que o grande problema do Tite é ter um amor por esse jogador do Corinthians, por jogador do Corinthians. Isso pra mim, nossa senhora. Mas é um negócio, o Rodriguinho que jogou com ele, se tá no Corinthians agora, tinha levado. Vai estar jogando no Cruzeiro. Foi até na época da Copa, foi aventado que ele poderia ser convocado. Agora você vê que nós não temos aqui no Brasil jogador que pudesse se vir a seleção. Não vai precisar amistosos, caça-níquel, que é amistoso que não vai usar. Eu realmente, assim, eu tenho a mesma girízia dele. Eu tinha eu olhava ele com outros olhos. Mas depois que ele conseguiu convocar o Júnior do Cruzeiro para a seleção brasileira, o goleiro da seleção profissional de futebol, levou... Brasão, né? E hoje está claro que foi para poder vender, porque tem países que, se o jogador não for convocado, ele não pode ser vendido. Verdade. Isso é uma verdade. Quando ele fez isso, não é só por causa do Fábio, não. Mas como que você convoca num time que tem um dos melhores goleiros, você vai lá na base e convoca um jogo. Isso é uma incoerência. Isso é uma aberração. E ninguém comentou isso, ficou por isso mesmo. E, para mim, ele acabou como treinador. Por ter jogado no Corinthians, eu acho que o Tite realmente tem muita parcimônia, vamos dizer assim, da imprensa nacional. Ele não... Dificilmente você vê alguém, né, a nível de São Paulo, Rio, criticá-lo por alguma coisa. Eu concordo, Vanderlei. E não acho que é só o Tite, não. A gente já viu muito treinador da seleção convocando... Fazendo isso aí. É o esquema da seleção. Mas eu te contei isso aqui para vocês, o Carlos Cruz sabia. Eu descobri isso, um empresário que falou, não, a Inglaterra é assim... Não, mas a gente já sabia disso. Vários times só pode contratar se o cara for convocado. Acho que é 3 ou 4 vezes. Tem um negócio assim. Mas você veja bem o ponto que ele chegou. Eu vou reforçar o que disse o Vanderlei. Porque Fábio, não vou falar mais nada. Fábio não precisa de seleção. Não precisa mesmo. Um cara hoje, independente, rico, é o melhor goleiro do Brasil. Continua sendo, para mim, o melhor goleiro do Brasil. Ele mantém uma regularidade que é um negócio assim que não dá para a gente explicar. Esta é a verdade. Não é?
Não tem como explicar. Agora, ele buscar o menino da base. Bom, tem que ter uma mutreta nesse negócio. A verdade, a palavra certa é uma mutreta. Se eu tiver errado... É no mínimo estranho, com certeza é no mínimo estranho. É estranho. Para mim é mutreta mesmo. Para mim é mutreta. Isso tinha que ter sido contestado pelo Brasil inteiro, né? Por todos os... É igual ele falou, ele é protegido. Tem alguma pessoal da imprensa que protege isso aí. Então, felizmente, nós mineiros, infelizmente, nós somos muito realistas. Nós criticamos. Infelizmente, a imprensa do Rio, ela valoriza os times do Rio muito. E nós aqui tentamos falar sempre a verdade, né? Então, não é isso, cara? Eu encontrei com o Geraldo, o Geraldo Ferreira, ele trabalhou com o Felício Brandi a vida inteira. Encontrei ele no supermercado do BH, porque tem sempre um pertinho de você. É a rede de supermercado que mais cresce no Brasil. E, graças a Deus, eu atravessar a rua, eu estou lá dentro, que eles inauguraram ali na Francisco da Grande Lima. Que espetáculo, atendimento nota 10. Geraldo virou e falou assim, Ramon, e eu participei com o Felício, eu que fui buscar o Sávio lá no São Paulo, no Goiás. Sávio veio do Goiás ou do São Paulo, não me lembro. O Seixas, foi uma troca que nós arrumamos naquela época. Falar para você uma coisa, Ramon. O futebol está acabando. E ele tem tudo de bola. E eu estou começando a acreditar que as coisas estão mudando para pior, Carlos. Sim, para pior. Esse movimento... Pois não. Não, pode falar que eu vou pedir um áudio. Esse movimento que eu comentei aqui... simbolicamente, evidentemente, do nível do futebol, né? Cada vez mais os jogadores estão indo, né, numa faixa de idade mais baixa, né, os jogadores que estão voltando e aparecendo na seleção brasileira. E muitos aparecendo até em outras seleções, né, cara? De outros países. É verdade. Vai jogar um lateral hoje que eu nunca vi falar. Mas quer ver a alegria do torcedor do Cruzeiro que vai falar agora? Esse aqui é do Fiel. Coloca o torcedor para falar aí, meu caro Alexandre. Põe, meu filho, põe. Ô Ramon, que é o Luiz César, do bairro Industrial São Luís, em Contagem. O placar aí, pra mim, vai ser 4-0, porque esse Deportivo Lara é muito ruim. Cruzeirão cabuloso, hein? 4-0. Um abraço pra todos vocês aí. Muito obrigado e pra você também, Luiz César. Luiz César de... Contagem. Oh, beleza. Um abraço, Luiz. Continue nos prestigiando, participando de você. Eu faço como o Luiz Sérgio. 996-428473. Você liga, deixa o seu nome, o bairro que você mora e o placar de Cruzeiro e Deportivo Lara. Eu acho que vai ser um jogo fácil para o Cruzeiro. E um aviso. Sexta-feira o Ceguinho vai estar aqui conosco no programa. Geraldo Magela, o olheiro da Copa do Mundo na França. Magela tem história para contar. E americano, né? Fez um trabalho brilhante na Copa do Mundo. Olheiro da seleção brasileira. Sexta-feira, o Ceguinho aqui no Horizonte Esporte. Torcedor do América. Vamos pro intervalo e já voltamos.